Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Revide. E hoje completamos o 40º episódio do nosso podcast. Quando começamos esse projeto, tínhamos como objetivo repercutir as principais notícias que foram veiculadas no portal e na revista Revide para oferecer mais informações ao nosso leitor dos dois veículos que produzimos. A experiência tem sido muito prazerosa porque podemos, com isso, aliar mais uma plataforma para falar das notícias mais relevantes da semana e das pessoas que fazem a história da nossa cidade. E logo mais vamos apresentar mais novidades para continuar inovando e oferecendo mais notícias para o nosso ouvinte, não é, Murilo? Sim, essa nova plataforma, né, é uma espécie aí de streaming que pega uma carona no rádio, né? O rádio é que era a transmissão. E o som, né, ele tem uma vantagem, que a pessoa, para ouvir esses áudios, ela pode estar fazendo outras coisas, né? Isso é o que facilita a pessoa em casa, às vezes exercendo alguma atividade, pode ouvir um podcast durante uma caminhada, durante a academia. Então acho que é esse espaço que essa mídia que nós estamos aí percorrendo. Revide. A principal notícia da semana foi o desabamento da Gruta Duas Bocas em Altinópolis e a morte de 9 bombeiros no domingo, dia 31 de outubro. Na madrugada do domingo, um grupo de 28 bombeiros civis acampava na Gruta Duas Bocas em Altinópolis como parte de um treinamento de resgate em cavernas. Por volta da 1h da manhã, quando a maioria do grupo dormia, parte do teto da caverna desabou, soterrando 10 pessoas. A Gruta Duas Bocas fica em uma propriedade particular a cerca de 1 quilômetro da gruta e da cachoeira do Itambé, pontos turísticos famosos na região. Segundo a Defesa Civil, nem o grupo e nem o proprietário da fazenda realizaram qualquer contato prévio com a Prefeitura de Altinópolis para informar sobre o treinamento. Socorristas trabalharam por cerca de 18 horas para retirar as rochas e encontrar as vítimas. Escoras precisaram ser feitas no teto, que ainda apresentava risco de desmoronamento. Um grupo de especialistas em resgate, acompanhado por técnicos da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e um geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, vieram de São Paulo para reforçar o trabalho. A ação contou ainda com o Corpo de Bombeiros e equipes do Grupo de Atendimento em Emergência e Desastres. Também foram utilizados 2 helicópteros Águia para o resgate das vítimas. Ao todo, 75 bombeiros e 20 viaturas participaram do resgate. Entre as 9 vítimas, 6 eram de Batatais, uma de Monte Santo de Minas, uma de Salles Oliveira e uma de Altinópolis. Elas tinham entre 18 e 53 anos. A Prefeitura de Batatais decretou luto oficial de 3 dias em sinal de respeito e solidariedade aos familiares e amigos dos bombeiros civis vitimados na tragédia em Altinópolis. No início da manhã de segunda-feira, o velório foi exclusivo aos familiares. Após a tragédia, a Prefeitura de Altinópolis interditou a Gruta do Itambé. De acordo com a administração, a medida visa evitar que novos acidentes aconteçam. O local permanecerá fechado até que um geólogo faça uma vistoria na área. Segundo o professor Cláudio Santos, mestre em geotecnia, o desabamento pode ter sido causado pelas chuvas acima da média em outubro. Para o especialista, dentre os diversos agentes causadores, é bastante provável que o desabamento tenha sido ocasionado pelas chuvas intensas. A água correndo de forma mais intensa nos vazios da rocha pode ter fragilizado ainda mais o maciço rochoso até um dado momento em que o teto da gruta não possuía mais resistência para se manter estável. Murilo, uma tragédia, a morte de pessoas tão jovens e que estavam fazendo um treinamento, ou seja, se preparando para situações de risco. Pois é, essa tragédia, né, eu acho que foi uma fatalidade, levanta muitas questões sobre a segurança das pessoas, né, a nossa própria segurança em passeios, em aventuras, né, principalmente na área rural. Eu já tive nessa cachoeira de Itambé aí, né, e nunca passa pela cabeça que uma gruta dessas pode desabar na sua cabeça. Tem gente que ainda entra dentro das grutas e ainda vai mergulhar, né, na profundidade das cavernas. E as pessoas acho que não avaliam muito bem, né, o risco disso aí. Acho que essa tragédia
tragédia, né? Acho que pode, apesar de ser uma coisa extremamente dolorosa, servir de exemplo para as pessoas, né? Para todo mundo tomar mais cuidado, né? Quando entra num espaço como esse, sem conhecer, sem nenhum tipo de avaliação, né? Para que a gente não tenha novas situações como essa. Mas parece que naquele momento, né, estava chovendo muito, as pessoas pensaram até em sair, mas a chuva era tão forte que eles preferiram ficar dentro da caverna, quer dizer, da gruta. E é um problema isso, uma tragédia. Revide. Volta às aulas. Desde a quarta-feira, dia 3, passou a ser obrigatória a presença, sem revezamento, de todos os alunos das escolas das redes estadual, municipal e privada, vinculados ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Também não é mais obrigatório o distanciamento de 1 metro entre os estudantes. A medida, anunciada pelo governo estadual em outubro, vai ampliar em 100% o acesso e a frequência dos alunos da educação básica à unidade escolar. Segundo o governo, a imunização de 97% dos profissionais da educação com esquema vacinal completo garante maior segurança para a retomada das aulas. Além disso, 90% dos adolescentes de 12 a 17 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Aproveitando, Murilo, hoje eu vi na TV um jogo que tinha 57 mil pessoas no estádio, sem máscara. 57 mil pessoas juntinhas, sem máscara. Atlético Mineiro e Grêmio. Parece que a pandemia, na cabeça dessas pessoas, acabou, né? Pois é, mas assim, aos poucos, né, a situação vai gerando uma confiança. Aqui nós acabamos de informar aqui que as escolas vão retomar as aulas sem o distanciamento, até porque na rede pública isso é impossível, você não vai conseguir manter 1,5 metro. As festas estão sendo liberadas, né? E a gente aposta que as vacinas darão conta do recado, né? Que as vacinas nos protejam. Murilo, uma história que a cidade já conhece, que é de um amigo nosso, que em todo Dia dos Finados a mídia volta a mesma história, que é a do Luiz Roberto Rossi de Luca, o Robertinho. O motivo? Ele foi visitar o próprio túmulo, afirmando que o que morre é somente a carne e não o espírito. Ele, agora aposentado, com 62 anos, já comprou túmulo, caixão e até placa de identificação há 7 anos. Tudo isso para evitar que a família tivesse dor de cabeça. A história completa você pode ler no portal Revide. O que você acha dessa história do Robertinho? Por mais excêntrica que possa parecer a história do Robertinho, na verdade ela tem um fundo de razão, porque de todo mundo que eu vi, as pessoas, como ninguém espera, né, quando alguém vai morrer, as pessoas sempre reclamam ou comentam desse transtorno de ter que sair correndo, providenciar um funeral, arrumar um caixão. Isso às vezes é muito caro, né? As pessoas que não têm que ter plano para isso, né? Tem uma série de situações e às vezes as pessoas estão tão desestabilizadas emocionalmente naquele momento que não conseguem dar conta dessa tarefa. E o Robertinho, né, famoso Robertinho das redes sociais, aí, das rádios, já resolveu esse problema. Pois é. E aí eu liguei para o Robertinho, conversei com ele e ele mandou aqui para nós um áudio contando aí ele de viva voz porque que ele resolveu então se antecipar e ele tá vivinho da Silva ali olhando. Mas já deixar o túmulo pronto. Exatamente. Vamos ouvir aí o que o Robertinho tem para dizer sobre o assunto. Meu nome é Roberto Rossi, conhecido como Robertinho, e vocês devem estar se perguntando, né? Por que eu já coloquei minha foto no túmulo lá da Avenida Saudade, né? No meu túmulo. É simples, para não dar trabalho para minha família, né? Já tá tudo certo, já comprei minha urna funerária e coloquei lá essa foto com os dizeres, né? Que eu acho certo. Que é, por exemplo, eu não coloquei a data que eu vou partir dessa para melhor, eu coloquei que a vida continua, porque eu acredito que aqui nós estamos de passagem, nós estamos pagando alguma coisa que fizemos de errado aí, né, no nosso planeta de origem, tá? Uns me acham louco, né, falam, você é louco de colocar sua foto no túmulo? Não, loucos são vocês, que acham que vão viver para sempre e não tem a foto no túmulo lá. Então é isso aí, não se preocupe que um dia todos nós nos encontraremos lá do outro lado, tá? Expliquei? Revide. E a boa notícia sobre a pandemia foi que a ferramenta monitora Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que acompanha a evolução da pandemia no Brasil, registrou na última semana 311 óbitos na média móvel de 7 dias. É a menor média desde 28 de abril do ano passado, logo após o início da pandemia no país, quando foram 325 mortes. Outra boa notícia foi sobre a manutenção da meia entrada. O governo do estado de São Paulo vetou o projeto de lei que pretendia
pretendia acabar com a meia entrada em bilheterias de categorias específicas. Assinado pelo deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, do PSDB, que está como governador em exercício, o veto mantém a lei federal constituída desde 2013, que garante o direito de acesso às categorias de cultura e lazer para idosos, estudantes, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda. Aprovada pela LESP no dia 27 de outubro, de autoria do deputado estadual Arthur Duval, do Patriotas, o projeto assegurava que as pessoas com idade entre 0 e 99 anos também seriam beneficiadas com o valor padrão, já que, segundo o deputado, o valor sem o benefício é o dobro da cobrança feita pelos empresários. Revide. O Conselho Nacional de Política Fazendário, CONVAS, formado pelo governo e representante dos estados, aprovou por unanimidade o congelamento do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, cobrado nas vendas de combustíveis por 90 dias. Segundo o CONFAS, o objetivo é colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes em 1º de novembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022. O imposto é reajustado a cada 15 dias pelos governos estaduais e varia entre 25% e 34%. O congelamento ocorre em meio à alta dos combustíveis, provocada pelo aumento do petróleo no mercado internacional e pela disparada do dólar. Revide. E uma notícia que provocou grande burburinho nas redes sociais foi a de um roubo de bicicletas. Parece uma notícia até dentro da normalidade, mas o que chamou a atenção foi o local e a proximidade com uma delegacia de polícia. 6 adolescentes com idade de 12 e 15 anos roubaram 4 bicicletas na segunda-feira, dia 1º de novembro, em um condomínio residencial na Avenida Professor João Fiuza, na zona sul de Ribeirão Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, eles teriam quebrado o portão de acesso ao estacionamento. Ao perceberem a atitude suspeita, os policiais que passavam pelo local seguiram os adolescentes e conseguiram abordar 3 deles. Ainda conforme o registro, das 4 bicicletas, 3 foram recuperadas, 2 com os capturados e uma que foi encontrada abandonada. Uma das moradoras do prédio, que teve sua bicicleta roubada, foi a advogada Ana Paula Paiva. Vamos ouvir o depoimento dela sobre mais essa violência dentro da sua própria casa. Ribeirão Preto hoje enfrenta o caos no que tange aos adolescentes e jovens infratores. Famílias abandonadas, famílias que vivem em vulnerabilidade social, não tem mais um trabalho preventivo, onde o jovem começa a tentar olhar para aquele do outro ou fazer algo que nem vem somente de si, e sim daqueles que organizam, do crime organizado. Então eu peço aqui que as nossas autoridades, nosso prefeito municipal, secretária da Assistência Social, Ministério Público, Poder Judiciário, OAB e todos os outros que trabalham com jovens e crianças na nossa cidade, venham focar o olhar para este mal em que estamos vivendo hoje. Precisamos dar um basta e neste momento é hora de retroceder e trabalhar com prevenção. Revide. E agora vamos ouvir o engenheiro agrônomo da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, Bruno Prota, que vai nos contar as novidades da entidade. Lembrando que a EARP é o nosso parceiro aqui no nosso podcast. Oi, Bel e Murilo, tudo bem? O arquiteto Fernando Brandão esteve em Ribeirão Preto para a Casa Cor. Eu sou arquiteto formado já há 30 anos, vocês tinham nascido, e tenho 10 anos de experiência na China, que é uma experiência única. Eu sou o único escritório brasileiro binacional. A gente aproveitou para gravar com ele o episódio do Painelcast, que já está no ar. O Fernando fez carreira na China e figurou numa lista entre os 100 mais influentes arquitetos naquele país. O que eu senti de diferença entre a China e o Brasil? Isso. A diferença de escala. Os projetos, programas enormes, absurdos. Eu sempre fiz muito interiores, fiz lojas, fiz escritórios. Ele contou pra gente como fez o seu escritório por lá e qual a diferença entre projetar na China e no Brasil. Edifícios enormes, cidades novas, mega hotéis. O Painelcast está no ar no Spotify, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Revide.
Paula Zuliani, a editora da Revide, vai nos contar quais as matérias da edição desta semana que tem exclusivamente a versão digital. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do nosso Revidecast. A capa dessa edição traz informações sobre o manifesto divulgado pela Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a ACIRP, sobre a falta de segurança na região do centro. O objetivo com esse debate é identificar e solucionar os problemas o mais rápido possível, já que nós temos a Black Friday e as festividades de fim de ano se aproximando por aí. Vale a pena conferir, a edição está lá no nosso portal. Acesse www.revide.com.br. Revide. E agora vamos falar com o Paulo Apolinário, editor do portal de notícias da Revide, que está promovendo novas editorias no portal. E uma matéria que bombou na internet foi uma que indicou 15 lugares em Ribeirão Preto e na região para quem gosta da natureza. Paulo, como é que foi a repercussão da matéria e quais são as novidades que o leitor vai encontrar no portal? Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Bombou no portal Revide nessa semana uma lista que fizemos com 15 lugares para curtir a natureza em Ribeirão Preto e região. Tem até uma cachoeira praticamente do lado de Ribeirão Preto que pouca gente conhece. E essa só foi a primeira de uma série de listas que estamos fazendo para o portal Revide. Nas próximas semanas, publicaremos listas com dicas culturais, atividades para as crianças, viagens e muito mais. É só o leitor ficar ligado no portal Revide, que está vindo muita novidade por aí. Então nos segue lá e até semana que vem. Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai dar uma boa indicação de série para os nossos ouvintes. O Caso Colini. Nossa, eu nem falei, oi, Bel, oi, Murilo. Nossa, hoje eu tô assim meio fora da nova ordem mundial. O Caso Colini, um filme que tem no Netflix, muito bom. Nossa, eu assisti ontem, muito bom. É um caso de advogado, que é com um advogado que é contratado para defender um senhor que matou outro senhor a sangue frio. E ele não quer defesa, ele não fala nada, ele não fala se ele é culpado, ele não fala se ele é inocente, ele não fala nada. E aí contrata um advogado, óbvio, em começo de carreira, primeiro caso dele que ele está indo no julgamento. E aquilo que parecia óbvio vai ficando complicado, cada vez mais complicado. É um filme muito bom de tribunal, de suspense, e vai tomando uma dimensão a história que é muito interessante. Eu recomendo. Hoje vai ser bem curtinho, assim, nossa, primeira vez que eu consegui falar em 1 minuto. Agora eu vou continuar falando só para não dar 1 minuto certinho. Que teoricamente era o que eu tinha que falar mais ou menos em 1 minuto. Então eu vou continuar falando bobagem aqui até dar certo. Não, é muito bom o filme. Vão lá que vocês não vão se arrepender. E é interessante que eu fiquei o filme inteiro esperando no final, antes das legendas, aparecer. E aí aconteceu isso com tal pessoa, com tal, porque eu achava que era um caso verídico. Na verdade, tem essas explicações no final. Mas o caso Colini do filme, ele é fictício. Mas ele é inspirado em situação de muita gente que aconteceu aquilo naquela situação. Vocês viram que eu não falei nada, nem qual situação, nem nada, que é justamente para vocês irem num blind date com o filme, que eu acho bem legal. Então tá bom, eu estou assim meio correndo hoje, porque eu atrasei para entregar o podcast essa semana, porque eu achei que hoje fosse quarta, e na verdade hoje é quinta, e tchau, gente, paz e prosperidade, não necessariamente nessa ordem. Revide. E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. Embora já muito descrito, já muito comentado, vamos passear com Victor Hugo por uma Paris que apresenta diferentes situações. Estamos falando do seu magnífico livro Corcunda de Notre Dame. Esse Corcunda, tão desumano e tão humano, tão disforme e tão terno, essa bailarina que irrompe pelas ruas de Paris, convidando a vida a uma dança profunda. Corcunda de Notre Dame, ele não só faz com que possamos passear por Paris, mas também passear por tudo aquilo que a vida nos oferece, por tudo aquilo que parece que deveria ser muito bom e nem sempre é, por tudo aquilo que parecia ser muito ruim e nem sempre é. Em Corcunda de Notre Dame, nos apaixonamos por esse Corcunda tão bom e tão humano, por essa bailarina tão ingênua e tão simples, tão singela,
uma leitura de um clássico, de um tempo que já passou, mas que vale a pena. Revide. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar e até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu o Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.